Olá pessoal, estamos de volta e dessa vez nós vamos resolver o exercício de número 53. Então vamos ao enunciado. O enunciado diz o seguinte: faça um programa que leia a idade e o sexo de 5 pessoas, mostrando no final quantos homens foram cadastrados, quantas mulheres foram cadastradas, a média de idade do grupo, a média de idade dos homens e quantas mulheres têm mais de 20 anos. Então vamos à tela do visual. Eu vou começar aqui renomeando meu algoritmo para algoritmo 053. A função dele vai ser ler 5 gêneros e apresentar dados. O autor sou eu, Iago Franklin. Seção de declaração nós vamos usar e vamos ao início do algoritmo. Bom, então nós vamos utilizar o enquanto, né, que é a estrutura que nós estamos utilizando nesses últimos exercícios. Então, enquanto determinada condição for verdadeira, você vai executar para mim o código 1 e depois disso você vai finalizar o fim enquanto. E como eu quero ler 5 gêneros, então eu vou criar aqui um contador e vou atribuir a ele o valor de 1. E vou dizer que enquanto o contador for menor ou igual a 5, eu quero que esse código execute, ok? Então já vamos vir aqui nas declarações, porque aqui a gente vai usar bastante variáveis. Então já vou vir aqui e vou falar que C vai ser o nosso contador. E vamos vir aqui já e atribuir o valor, atribuir não, né? Declarar a variável C. Ok, então na sequência eu vou perguntar para as pessoas qual que são as idades delas. Então escreva e vou colocar aqui, ó, digite a idade da C pessoa. Então digite a idade da primeira pessoa, né, que primeiro vai ser 1, depois segunda pessoa, depois terceira pessoa, depois quarta pessoa e assim sucessivamente. E aqui eu vou ler a idade dela e vou armazenar dentro de i. Então eu já vou vir aqui, declarar o i e aqui já vou explicar o que é o i. Então i é idade da pessoa. Na sequência eu vou perguntar qual é o gênero da pessoa. Então vou colocar aqui, escreva L e vou colocar aqui, ó, gênero da C pessoa. Gênero da primeira pessoa, da segunda pessoa, da terceira pessoa. E aí eu vou dar aqui uma opção para ela, eu vou colocar assim, ó, escreva L e vou colocar assim, ó, digite 1, né, se for masculino, e escreva L, digite 2 se for feminino, certo? E aqui no final eu vou colocar assim, ó, escreva L, escolha 1 ou 2. Aqui eu vou colocar um espaço para a pessoa digitar. E ok. Aí eu vou ler essa operação. Então eu vou colocar aqui, leia OP. OP de operação, tá? Significa que é 1 ou 2. E aqui então eu vou declarar OP e aqui eu vou explicar o que é OP. Então OP vem de operação. Aí eu vou colocar aqui 1 ou 2, né? Masculino ou feminino. Depois de tudo isso, eu vou vir aqui novamente e vou escrever mais uma coisa. Eu vou encerrar, colocar como se fosse uma interface, uma linha para separar interfaces. Então, vou colocar uma linha aqui, certo? Agora nós vamos criar uma condição composta, né? Que é se não, para a gente saber se a pessoa é masculina ou feminina e fazer uma contagem disso. Então, vou colocar aqui, se a OP for 1, ou seja, se for masculino, então eu quero que a variável S na verdade, eu vou colocar a variável G, tá? De gênero, vai receber a frase, a palavra, né? Masculino, ok? E aqui eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar de SM. Primeiro deixa eu vir aqui e declarar G vai ser do tipo caractere, né? Já que vai receber a palavra masculino. Então vamos colocar aqui também. G vai ser gênero da pessoa e SM vai ser a soma dos masculinos, né? Então vou colocar aqui, ó, SGM e eu vou explicar o que é SGM. SGM nada mais é do que a soma do gênero masculino, ou seja, a quantidade de homens que tem, certo? Então vou chamar de SGM. E SGM vai ser do tipo inteiro, porque vai ser 1 homem, 2 homens, 3 homens e assim sucessivamente. E aí SGM vai receber SGM mais 1, porque é um contador de SGM. Tá certo? Então vai começar valendo 0, aí vai somar 0 mais 1. Se isso aqui for verdade, né? Se essa condição for verdade. Vai ser 0 mais 1, vai virar 1. Aí depois vai ser 1 mais 1, vai virar 2. Depois vai ser 2 mais 1, vai virar 3. E assim vai contando a quantidade de homens. E na alternativa D, ele pede pra gente fazer a soma da idade dos homens. Então, para calcular a soma da idade dos homens, nós precisamos calcular a soma da idade dos homens. Então, vamos colocar soma idade homem, né? SIM. Então vamos colocar aqui, SIM representa a soma de idade masculino, ok? Soma de idade masculino. E a soma de idade do masculino vai ser
a soma de idade do masculino mais a idade. Então, se for homem, ele vai pegar a idade do homem e vai acumular dentro da variável soma de idade masculino. Então, e a média da idade do masculino, M e M. Vamos colocar aqui, M e M, média de idade masculino. Então, M e M vai receber a soma da idade do masculino dividido pela quantidade de homens, né? Que ó, soma do gênero masculino, SGM, ou seja, a quantidade de homens. Então, a soma vai ser a quantidade de idade somadas dividido pela quantidade de homens, tá certo? E aqui a gente está esquecendo de fazer algumas declarações. Então, a soma de idades vai ser valor inteiro, né? Então, S e M, né? A soma do gênero masculino. A média não vai ser um valor inteiro, então vamos colocar aqui M e M, vai ser do tipo real, tá? Porque a média é um valor, geralmente é um valor quebrado. Então, deixa eu ver o que está faltando aqui. G, SGM. Então, ok. As variáveis já foram declaradas. Então, agora nós vamos fazer o se não. Então, se não. Agora, se for mulher, ou seja, se a opção agora for 2, ok? Então, a gente vai fazer que gênero vai receber a escrita feminino. E para as mulheres, ele pede para a gente fazer quantas mulheres foram cadastradas e quantas mulheres têm mais de 20 anos de idade. Então, vamos fazer aqui. Se for mulher, nós vamos somar a quantidade de meninas, então soma gênero feminino, SGF, vai receber SGF mais 1, que é um contador de soma de gêneros femininos. E aqui nós vamos explicar o que significa SGF. SGF é a soma do gênero feminino. E aqui na sequência nós vamos perguntar quantas garotas têm mais de 20 anos. Então, se a idade for maior do que 20, então vamos colocar aqui o fim C, né? E aqui a gente vai executar o código 1. E a gente quer saber quantas pessoas do gênero feminino têm mais de 20 anos. Então nós vamos agora criar aqui uma nova variável que eu vou chamar de SF20, vou até explicar aqui o que significa SF20. SF20 vai representar soma de gênero feminino com mais de 20 anos. Então, SF20 vai receber SF20 mais 1. Isso aqui é um contador de pessoas do gênero feminino que tem mais de 20 anos de idade. Então vamos recapitular aqui, ó. Se a pessoa digitar 1, nada disso aqui vai ser executado. Agora, se a pessoa digitar 2, vai cair nessa opção, vai ser feminino. E aí na hora que ela digitar a idade e essa idade for maior do que 20, esse contador vai ser ativado, certo? Então é isso. Agora a gente tem que precaver aqui, caso a pessoa digite nem 1 nem 2, né? Por exemplo, se ela digitar 3 ou 4, então nós vamos criar aqui um senão. E vou colocar aqui, ó, opção inválida. Se a pessoa digitar 3, vai aparecer a mensagem de opção inválida. E aqui eu vou colocar o fim algoritmo, caso ele entre nessa rota. E aí a gente vai finalizar aqui o fim C e o fim C, tá? Esse fim C aqui tá fechando esse se e esse fim se tá fechando esse se. E caso a pessoa entre nesse se não aqui, ele vai cair no fim do algoritmo aqui. Aí, se não cair, ele vai continuar o algoritmo aqui para baixo. Agora nós precisamos fazer a soma de idade do grupo, né? Que é a soma de homens e mulheres. Vai somar a idade dos dois também, porque tem uma alternativa lá que pede isso. Então eu vou criar uma variável chamada SIG, tá? Que eu vou chamar de soma de idade do grupo. Vou colocar aqui SIG, soma de idade do grupo. E SIG vai cair aqui dentro, SIG. Eu acho que eu esqueci de declarar SF20. SF20 também vai cair aqui dentro do inteiro, né? Que é um valor inteiro. E aqui, por último, então a soma de idade do grupo vai receber a soma da idade do grupo mais a idade do grupo, né? Que vai ser a idade que a pessoa aqui vai acabar de digitar, tá? Qual a idade? Aí ele vai cair aqui e vai acumular dentro de SIG. E a gente está calculando a soma da idade do grupo para calcular a média da idade do grupo, né? Então, MG vai ser MG dividido por 5, que é a quantidade de pessoas que vai estar nesse universo. Então, tudo pronto. Depois disso, agora nós finalmente podemos aqui finalizar com o contador, né? Então, o contador, ele vai ter que contabilizar também para que ele nunca permaneça no 1, tá? Porque se a gente não colocar esse contador aqui, ele vai ficar no 1 para sempre. Então, ao colocar esse contador, nós falamos que a gente quer que no final de toda essa linha de código, ele acumule 1 para que ele volte valendo 2, depois valendo 3, depois valendo 4, depois valendo 5. E na hora que chegar no 5, ele vai finalizar, porque ele não pode ser maior do que 5. Então, ok. Agora, depois de tudo isso, nós podemos aqui retornar para o usuário o que de fato nós acumulamos nesse código. Então, vamos colocar aqui o escreva L e vamos colocar assim, ó,
quantidade de homens cadastrados. A quantidade de homens cadastrados está na variável SGM, né? Que é a soma de gênero masculino. Então, SGM. E aqui nós colocamos a palavra homens, tá? A quantidade de homens cadastrado, aí vai aparecer aqui um homem, né? Vou colocar aqui o S do plural entre parênteses. Depois disso, vamos colocar o escreva L para a quantidade de mulheres, então eu vou copiar essa linha aqui para ficar mais fácil. Quantidade de mulheres cadastradas, aí vai ser SGF, né? Soma gênero feminino. Então, mulher. E aqui o ES, né? O plural. Mulheres. E depois disso, nós vamos apresentar a média de idade do grupo. Então, escreva L, a média de idade do grupo é de MG, né? Que é a média de idade do grupo está armazenado dentro da variável MG, que é essa daqui. Então, MG, anos. E mais uma informação que ele pede na alternativa C é a média de idade dos homens é de, e aqui média IM, né? Que é média idade masculina, não é isso? Deixa eu conferir. Média de idade masculina, é o MIG. Então, MIM, na verdade, né? MIM, anos. E por último, que é a última alternativa que ele pede, é a quantidade de mulheres com mais de 20 anos. Então, vamos colocar aqui a quantidade de mulheres com mais de 20 anos é de SF20, né? A gente armazenou dentro da variável SF20. Então, SF20, mulheres. Certo? Tá tudo certo. Vamos testar agora para ver se está funcionando. Então, vamos pressionar o F9. Deixa eu ver se não está faltando nenhuma variável. Acho que não. Se tiver faltando, a gente volta. Então, tá lá. Digite a idade da primeira pessoa. Vou colocar 5 anos. O gênero dela vai ser masculino. Já deu um erro aqui, não foi encontrado. Esqueci de declarar ela. Então, vamos declarar. E também eu vou tirar o escreva L aqui dessa escolha. Então, vamos voltar aqui. Primeiro, eu vou MIG, ele vai ser do tipo real, né? Porque é média de idade, pode ser um valor quebrado. E aqui eu vou tirar o escreva L daqui. Certo, agora vamos rodar novamente, F9. Então, digite a idade da primeira pessoa, 5. Escolha entre masculino e feminino, vou escolher masculino e tá lá. Agora vamos para a segunda pessoa. Segunda pessoa vai ter 25 anos e vai ser mulher, então tipo 2. Esqueci mais uma vez aqui de declarar a variável SGF, né? SGF vai ser do tipo inteiro, então tem que colocar ela aqui. Vamos voltar mais uma vez. Então, vamos declarar aqui SGF. Ok, declarado. Vamos colocar a vírgula e rodar novamente. Então, vamos lá. Primeira pessoa, 5 anos, do tipo masculino. Segunda pessoa, 25 anos, do tipo feminino. Então, agora passou, né? Então, parece que está funcionando. Segunda pessoa, 27 anos, do tipo masculino. Quarta pessoa, do tipo 3 anos, tá? Do tipo feminino. E a quinta pessoa vai ter 89 anos e vai ser do tipo feminino. Então, tá lá o resumo de todas as nossas questões. Então, a quantidade de homens, né? 2 homens, vamos ver. Um homem aqui e outro homem aqui, ok. Quantidade de mulheres, a diferença, né? 3 mulheres, então. A média de idade do grupo é de 0 anos. Aparentemente deu algum problema aqui, porque não deveria ser esse valor. E a média de idade dos homens é de 16 anos. E a quantidade de mulheres acima de 20 anos é 2 mulheres, que é essa daqui de 89 e essa daqui de 25. Agora vamos entender o porquê que a média de idade do grupo deu 0 anos. É porque eu coloquei a média de idade do grupo dividido pela média de idade do grupo. Na verdade, é pela soma da idade do grupo. Agora sim, vamos pressionar o F9, vamos rodar novamente. Então, 5 anos do tipo masculino, 25 do tipo feminino, 35 do tipo masculino, 55 do tipo feminino e 9 do tipo feminino. Então, tá lá 2 homens, tá? Que é aqui o primeiro e o terceiro. 3 mulheres, que é a diferença. A média de idade é 25,8. A média de idade dos homens, que é 20, né? Que é aqui 35 mais 5, né? Dividido por 2, que é 40 dividido por 2, vai dar 20. E a quantidade de mulheres com mais de 20 anos é 2, que é essa com 55 e essa com 25. Então é isso, mais um algoritmo resolvido e te vejo no próximo exercício.